A crônica de hoje é interessante. Trata-se de fazer uma análise perfeita de objetos que às vezes não são nem de muito valor material, mas são de valor histórico, sociológico, geográfico e assim por diante. No Brasil, esse tipo, eu não diria diversão, mas esse tipo de guardar lembranças de objetos antigos já é muito comum. É muito antigo essa prática desse esporte. Começa com a juventude, que tem as suas manias de colecionar. Tanto as mocinhas como os rapazes, uns colecionando jogadores importantes, jogadores que pertenceram às seleções das Copas do Mundo, seleções que fizeram vibrar seus compatriotas com as vitórias nas empreitadas internacionais. Esses tipos de coleções são feitos mais pelos rapazes e pelos meninos, porque as meninas elas se preocupam quase a mesma coisa, mas com fotografia de artistas de cinema, como aqueles artistas da década de 50, de 40 a 50, onde estava bem vivida as célebres películas da Paramount e da Metro-Goldwyn-Mayer. Afinal de contas, os artistas e as artistas do cinema. Eu generalizei aí o cinema americano, porque o cinema americano ele foi realmente e é ainda uma das maiores potências de arte, principalmente a arte moderna, no nosso campo de ação social. Então as mocinhas, elas pegavam aquelas fotografias, muitas vezes até já batida, colorida a cores, e colecionavam os seus ídolos, tanto femininos como masculinos. Era um Tyrone Power, era um Jeff Chandler, era um Gregório Peck e tantos outros, centenas. E ali elas se distraíam porque elas acompanhavam também a coleção vendo os filmes desses artistas. Outro tipo de coleção muito importante que se faz no Brasil é a coleção, essa é mais erudita, é a coleção de selos postais, que os Correios de Telégrafo se encarregavam de comemorar as datas de maior expressão na história do nosso povo e na sua sociologia, no seu folclore. E isso eram selos bonitos, bem impressados. E eu tive até a oportunidade de verificar muitos, quando eu era menino, na casa de meu avô. Ele fazia uma coleção de selos postais. E isso ficou guardado por muitos anos. Outro tipo de coleção
são coleções de foto de cidades importantes do Brasil. Cidades capitais, cidades que têm seu cunho de apresentação histórica, geográfica, urbanística. E isso, as pessoas ficam envaidecidas de serem portadores dessas mensagens dos centros urbanos do Brasil. Então, a gente verifica que o colecionador é um homem que tem uma personalidade, ou uma mulher que tem uma personalidade bem clara e que serve para a sua ação social servir para o conceito de manter-se as tradições do nosso povo, da nossa terra e dos objetos da nossa pátria. Tudo isso tem uma importância tremenda e às vezes tem aquela prática de ser até brinquedos, mas foram brinquedos que foram ultrapassados com o tempo, mas que ficou como uma relíquia. Eu brinquei muito nos tempos após guerra entre a Alemanha e o mundo com os chamados soldados de chumbo. E até pouco tempo eu guardava a coleção daqueles soldadinhos de chumbo, que as minhas brincadeiras eram brincadeiras de guerra com meus primos. E tudo isso é importante numa coleção. Apesar daqueles mais egoístas, mais vaidosos, acharem que coleção, a mais rica que tem é a coleção de cédulas e seleção de moedas para que essas moedas sobrevivessem. Então, tem brasileiros por aí, afora, que têm coleção de moedas. E essas moedas foram cunhadas em pleno império, servindo hoje de grandes quantidades delas nos grandes museus do país. Os museus de arte econômica, os museus de arte. Então, as moedas também fizeram grande parte das grandes moedas brasileiras em equiparação às moedas de outras nações. O Brasil é uma nação não tão velha, mas já tem uma série de colecionadores interessantíssimos, porque eles se apaixonam pela peça colecionada. Eu conheço pessoas que colecionam carro. Colecionar carro é nada mais e nada menos do que ser mais ou menos rico, não é? Ser mais ou menos rico. E a indústria automobilística tem avançado demais em marcas, em modelos, em técnica de fábricas e de motores. Tudo isso faz parte dessa coleção. E as coleções infantis, elas têm até uma abrangência que pode ser mimo das mães, mas não deixou de ser uma peça bem real de uma coleção.
as primeiras roupinhas dos bebês, roupas que só na infância é que se vê elas. E elas deixam de existir, só existem na mão dos colecionadores e das grandes mães que sabem zelar com muito zelo essa peça de vestuário do nosso povo. E assim os colecionadores vão ilustrando não só os museus especializados, mas os museus particulares, os museus das casas, aqueles que se preocupam com que as coisas do passado venham a servir de orientação às coisas do futuro. Colecionar é uma arte. É a arte de guardar na memória aquilo que se viu tanto na sociedade anterior. Pode ser o que for, tem sempre essa conotação, guardar para fazer com que a sociedade sempre lembre-se, através de seus colonizadores, de seus imperadores, de seus presidentes de repúblicas, que precisam fazer com que essas peças venham a funcionar como lembrança eterna do patamar maravilhoso que é as nossas lembranças históricas. De tudo isso eu me recordo. Me recordo que lá em casa foi sempre um manancial de românticos. E o romance é nada mais e nada menos do que a predominância da imaginação e da sensibilidade, muitas vezes sobre a razão. O romântico, ele geralmente ele procura, no seu romantismo, na sua sensibilidade, fazer com que as coisas antigas sejam preservadas pelas pessoas da atualidade. O Brasil, apesar de ser um país novo, ele tem montes de tipos de coleções, até de bonecas. Eu já vi coleções de bonecas, a coisa mais linda possível. E, ao mesmo tempo, o colecionador ele passa a ser uma pessoa jeitosa para com as coisas do passado. E isso vai passando de gerações a gerações. E as coleções ficam conhecidas e fazendo com que as populações conheçam, através de suas coleções, o patrimônio histórico da sua nação, da sua pátria, da sua família. Afinal de contas, todo um patrimônio, ele tem mais ou menos, eu não diria o direito, ele deveria ser mais organizado pelos seus fiéis colonizadores e colecionadores também, para que todas as épocas sejam lembradas com carinho, com ternura, com paixão, e por que não dizer também por amor à pátria, por patriotismo. E isso é o que eu tinha a dizer na crônica de hoje, lembrando-me um pouco da minha infância, da minha juventude, da minha família, da minha pátria. O Brasil é um país que acompanha todo um processo histórico, e tenho certeza absoluta que essas pessoas que são colecionadoras
elas são nada mais e nada menos do que também um patrimônio humano da nossa população. Muito obrigado.